Então, pessoal, nós finalizamos com a parte de modelagem. Na verdade, a maioria, a gente só vai falar um pouco ainda na frente do Revit Extensions, que é um plugin para o nosso programa. Mas, antes disso, vamos falar um pouco sobre detalhamentos. Então, a gente já fez o nosso modelo, mas agora como é que a gente vai repassar as informações para as pranchas e para os outros colaboradores de projeto? Então, aqui na barra Annotate, no superior, você pode ver várias coisas diferentes. Então vamos começar aqui à esquerda com as cotas. Então vou dar um zoom aqui. Eu estou no pavimento 1 do meu projeto. Esse arquivo você também pode encontrar aí nos arquivos do curso. E quando eu seleciono aqui o Align Dimensions, isso aqui equivale às nossas cotas no CAD. Então no CAD, lembra que a gente tinha que sair fazendo cota por cota e tudo mais. Aqui no Revit você apenas precisa clicar nos elementos. Então eu selecionei aqui o pilar, eu vou selecionar o outro pilar, as faces do pilar. Veja que aqui eu estou selecionando por faces, mas eu poderia estar selecionando por as linhas de centro, o núcleo e enfim. A gente também pode selecionar por referências individuais ou paredes inteiras. No nosso caso, a gente não tem paredes, são só vigas. Então eu vou continuar selecionando por referências individuais. Mas digamos que eu tivesse aqui uma parede, então eu apenas ia selecionar a parede e a cota completa da minha estrutura iria aparecer no topo. Então, como eu selecionei, venho aqui no topo, dou um clique em algum vazio e a minha cota está lá. E lembrando, pessoal, que essa cota ela é paramétrica, ou seja, se eu fizer uma alteração da minha estrutura, essa cota vai alterar automaticamente. Então, se a gente fizer modificações no decorrer do nosso projeto, a gente não precisa selecionar a cota, sair alterando tudo mais uma vez. Então, dessa forma, eu posso fazer essas alterações. Uma coisa também bastante legal é uma visão de callout. Então, aqui em View, a gente pode clicar em callout, que a gente vai fazer um detalhamento específico. Então, eu vou selecionar essa área aqui. Note que o Revit ele já me cria aqui como se fosse uma vista. E eu vou dar um duplo clique nesse callout. E eu vou aqui esconder esses dois elementos que não fazem parte dessa visualização. E aqui o Revit ele me dá apenas uma visão específica de uma área. Então aqui eu posso trabalhar com detalhamentos de uma forma um pouco mais fácil. Então eu posso inclusive aumentar aqui um pouco o meu callout. E voltando para a seção de anotação, eu posso, por exemplo, fazer uma cota angular. Então eu vou selecionar dois pontos, por exemplo, essas duas faces de vigas, e ele vai me dar o ângulo, seja desse lado ou da parte de cima, 90 graus também. Então ele pega aqui todos os ângulos. Eu vou colocar esse aqui no canto. Veja que independente do ângulo ser 90 ou outro, ele vai fazer isso automaticamente. Vou dar um ESC para sair do comando. Voltando aqui, eu tenho esses três elementos que eles todos têm os shortcuts, que são os atalhos, né? No caso aqui é L, mas eu vou clicar porque fica um pouco mais didático. Então aqui Spot Elevation, o que é que isso faz? Ele vai me dar a altura daquele objeto. Então veja que aqui nesse pavimento que eu estou, ele está com 13,15. Então todo elemento 13,15. Veja que aqui no pilar ele não me dá nada porque o pilar está sendo cortado. Então a elevação desse pilar, a altura desse pilar, baseado nos levels que a gente adicionou lá no início do projeto, ele é variável. Então no pilar isso não vai acontecer, claro. Mas eu posso vir aqui para a fundação e veja que ela vai para menos 13,50. Aqui em cima 13,15, aqui menos 13,50. Na nossa viga a gente vai ter 3. Então eu posso selecionar aqui, basta dar um clique, eu levo isso para onde eu quiser, dou mais um clique e agora o terceiro clique e agora finalizo o meu comando. Então eu tenho essa elevação. Então note como é legal fazer essa modelagem no Revit, porque quando você já tem esses dados, fica muito mais fácil, apenas clicar e pronto, acabou. No AutoCAD não, a gente iria ter que sair medindo, saber qual era aquela altura e colocar os nossos dados lá. Então o Spot Coordinate ele vai nos dar a coordenada do sistema. Então note, quando eu movo meu mouse aqui, ele varia por várias coordenadas. Então eu vou colocar aqui no canto, norte 10,87, leste menos 12,864.
Então você pode dizer, de onde veio essa coordenada? Como assim? Essa coordenada ela veio dos dados do projeto. Então eu posso vir aqui na barra Manage e aqui embaixo tem os dados de coordenada. Se eu clicar aqui nesse ponto Acquire Coordinates, eu vou adquirir essas coordenadas de um projeto já linkado. Então você pode linkar um projeto aí do Revit, por exemplo, um projeto arquitetônico que já venha com esses dados, e você vai apenas linkar essas coordenadas. Mas esse não é o nosso caso, a gente não tem nada, a gente começou do zero. Então eu vou aqui especificar as coordenadas no ponto. Então quando eu seleciono esse mesmo ponto, eu posso alterar essas coordenadas. Então aqui estava este e oeste, menos 12, 8, 6, 4, 5. Digamos que eu queria aqui menos 45. Eu posso fazer isso. Norte-sul, 10. Digamos que eu queira 60. Só um exemplo. Elevação, menos 3,5. Digamos que eu bote aqui menos 10. Vamos ver o que é que acontece. O ângulo eu vou deixar assim mesmo. Quando eu clico em OK, então aqui automaticamente essa coordenada vai mudar. Então agora sim eu estou baseado naquele sistema, nesse ponto aqui que eu inseri. Então é algo bem legal. Você pode pegar com a sua equipe de topografia, a sua equipe de campo, esses dados, e colocar no seu projeto para ter uma precisão um pouco melhor. Então voltando aqui na barra de anotações, a gente ainda tem o Spot Slope. O Spot Slope ele vai nos dar a inclinação. Então, por exemplo, no telhado. No telhado você não precisa sair calculando qual a inclinação do telhado e tudo mais. Você apenas clica em Slope e ele vai te dar isso. Note que a gente não tem slope em nada, mas eu vou fazer uma alteração. Eu tenho essa viga aqui que eu acabei de selecionar e eu posso fazer um offset aqui no ponto de início ou no ponto final. Eu vou querer que o ponto final seja 1 metro. Quando eu clico em Apply, então agora eu tenho uma viga inclinada. Quando eu clico aqui em Spot Slope, então agora sim ela vai mostrar 20%, ou seja, ela está inclinada em 20%. Então, como é esse 20%? Vamos ver em 3D. Então, eu vou clicar aqui na nossa casinha, no canto superior. Agora eu vou rotacionar um pouco aqui a nossa estrutura. E olha lá, a nossa viga inclinada. Então, claro que isso aqui não é um caso real, é só uma forma de demonstração. Veja que a laje ela não está colada na viga, claro. Mas, eu vou alterar mais uma vez. Eu vou deixar aqui no lugar de 1, eu vou colocar menos 1. Para a gente ver como é que aquela anotação funciona. Então agora a nossa viga foi inclinada pela mesma porcentagem, mas agora para o outro lado. Então voltando ao nosso callout, que ele fica aqui também, no floor plan, veja que ela mudou o sentido. Ela estava virada para o outro lado, agora está virada para cá. Então é tudo automático. Então quando você faz essas anotações no Revit, tudo fica linkado.